Você já ouviu falar de um jovem pastor de ovelhas que se tornou o rei mais famoso da história de Israel? A história de Davi é uma das mais impressionantes da Bíblia, repleta de fé, batalhas, traições, erros e redenção. Se você quer entender como um jovem anônimo se tornou o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, já se inscreve no canal e fique comigo até o final deste vídeo, porque essa história vai te surpreender. A trajetória de Davi começa em 1 Samuel, capítulo 16. O profeta Samuel foi enviado por Deus até a casa de Jessé, em Belém, para ungir o novo rei de Israel. Saul, o atual rei, havia desobedecido a Deus, e o Senhor decidiu escolher outro homem para substituí-lo. Jessé apresentou seus filhos mais fortes e aparentes, mas Deus rejeitou todos. Foi então que Samuel perguntou se havia mais algum filho, e Jessé respondeu: ainda falta o menor, que está cuidando das ovelhas. Esse era Davi. Um adolescente ruivo, de boa aparência, mas completamente ignorado por sua família. No momento em que Davi entrou, Deus falou com Samuel: é este. E ali mesmo, diante de seus irmãos, Davi foi ungido rei, mesmo ainda sendo apenas um menino. Mas a unção não significava trono imediato. Davi ainda precisaria passar por muitos desafios. Um deles ficou eternizado: o combate entre Davi e Golias. Esse episódio está em 1 Samuel 17. O exército de Israel estava aterrorizado por causa de um gigante filisteu que insultava o povo de Deus todos os dias. Durante 40 dias, Golias desafiava alguém para enfrentá-lo em batalha, mas nenhum guerreiro de Israel teve coragem. Foi então que Davi, ainda um jovem pastor, chegou ao acampamento trazendo mantimentos para seus irmãos e ouviu o desafio do gigante. Movido por sua fé, Davi se ofereceu para lutar. Antes disso, ele soube que o rei Saul havia prometido grandes recompensas a quem vencesse Golias, riquezas, isenção de impostos para a família e, principalmente, a mão de uma de suas filhas em casamento. Mesmo assim, o que realmente motivou Davi foi a afronta de Golias contra Israel. Sem armadura, sem espada, apenas com uma funda e 5 pedras, ele enfrentou o gigante com fé. Antes de lançar a pedra, declarou com ousadia: tu vens contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Com um único golpe certeiro na testa, Davi derrubou Golias e mostrou ao mundo que sua força vinha de Deus. A vitória foi tão impactante que todo o exército de Israel se levantou com coragem, e aquele momento marcou o início da ascensão de Davi diante do povo. Depois da vitória contra Golias, Davi não voltou para os campos com suas ovelhas. Ele começou a ganhar destaque entre o povo e dentro do exército de Israel. Saul, impressionado com a coragem e habilidade do jovem, o manteve em sua corte e o colocou como comandante sobre os homens de guerra. A partir daquele momento, Davi passou a ir às batalhas junto com o exército de Israel, e o Senhor era com ele em tudo. Está escrito em 1 Samuel 18 que Davi se comportava com sabedoria em todas as suas missões, e por isso, Saul o colocou sobre os homens de confiança. O povo começou a ver Davi como um herói nacional. As mulheres cantavam nas ruas: Saul matou milhares, mas Davi, dezenas de milhares. Esse cântico inflamou o ciúme de Saul, e dali em diante, ele passou a ver Davi como uma ameaça. Mesmo assim, Davi continuou leal. Ele se casou com Mical, filha de Saul, conforme a promessa feita anteriormente. Está escrito que Mical amava Davi, e isso fortalecia ainda mais os laços de Davi com a família real. Mas nem mesmo o casamento com sua filha impediu Saul de tentar matá-lo diversas vezes. Davi precisou fugir, viver como foragido, escondido em cavernas, montanhas e até em terras inimigas. Apesar da perseguição, Davi nunca tocou em Saul. Em 2 ocasiões, ele teve a chance de tirar a vida do rei, mas se recusou, dizendo: não tocarei no ungido do Senhor. Isso mostra o coração humilde e obediente de Davi,
mesmo diante de tanta injustiça. A perseguição durou anos. Até que, em uma batalha contra os filisteus, Saul foi morto, juntamente com seu filho Jonatas, o melhor amigo de Davi. Com a morte de Saul, a profecia que fora declarada anos antes finalmente começou a se cumprir. Em 2 Samuel 2, Davi é coroado rei de Judá, governando sobre a tribo do sul. Mas as demais tribos ainda estavam sob o comando de Isbosete, filho de Saul. Somente após 7 anos de divisão, com a morte de Isbosete, os anciãos das tribos do norte reconheceram Davi como rei legítimo. Em 2 Samuel 5, Davi é coroado rei de todo Israel, aos 30 anos de idade. Ele então conquista Jerusalém e faz dela a capital do reino. A cidade se torna o centro espiritual e político da nação. Davi traz a Arca da Aliança para Jerusalém, celebra com danças diante do Senhor e restaura a adoração verdadeira. Mesmo sendo um guerreiro forte e temido, Davi era também um homem de profunda devoção. Ele escreveu diversos salmos, abriu seu coração em orações, louvores, lamentos e súplicas. Seu reinado foi marcado por vitórias, crescimento do reino e uma forte aliança com Deus. Mas Davi também cometeu erros graves. Em 2 Samuel 11, vemos o pecado que marcou sua trajetória, o adultério com Batseba e o assassinato de Urias, seu marido. Davi tentou esconder o erro, mas foi confrontado pelo profeta Natã. Ao invés de se justificar, Davi se humilhou. Confessou seu pecado e se arrependeu profundamente. O Salmo 51 é o registro desse momento, onde ele clama: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro." Esse episódio mostra que até os escolhidos por Deus podem falhar, mas o que diferencia um verdadeiro servo é o arrependimento sincero. Mesmo sofrendo as consequências, Davi foi restaurado por Deus e continuou a liderar o povo com fé e temor. Nos últimos anos de vida, Davi enfrentou conflitos dentro de sua própria casa. Seu filho Absalão se rebelou, tentando tomar o trono, causando dor e vergonha ao pai. Davi fugiu, chorou, mas nunca deixou de confiar em Deus. No fim de sua vida, já idoso, ele passou o trono para seu filho Salomão, e antes de morrer, deixou conselhos firmes e espirituais: "Sê homem. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos." Está escrito em 1 Reis 2. Davi reinou por 40 anos e deixou um legado eterno. Mesmo com erros e cicatrizes, ele foi reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. A história de Davi nos ensina que Deus não escolhe os mais perfeitos, mas aqueles que têm um coração disponível e quebrantado. Ele era apenas um pastor de ovelhas, esquecido por todos, mas lembrado por Deus. Foi escolhido, provado, derrubado, restaurado e exaltado. O menino que enfrentou os gigantes se tornou o maior rei da história de Israel, e seu nome é lembrado até hoje como símbolo de fé, coragem, humildade e arrependimento verdadeiro. Se essa história te impactou, já deixa seu like e compartilha esse vídeo. E se ainda não é inscrito, aproveita agora para se inscrever e acompanhar mais histórias marcantes da Bíblia. Até o próximo vídeo.